pandemia está sob controle, não está sob controle, enfim, quem vai responder isso é a nossa infectologista e o assunto de hoje, no Tirando os Pontos, o maior canal de saúde sem papas na língua do Brasil, é a doutora Lívia e nós vamos falar sobre volta às aulas nesse momento. Doutora, muito obrigado por aceitar o convite e explica um pouquinho sobre essa volta às aulas nesse momento. É ou não é o momento? Acho que já passou do momento, né? Assim, a gente está caminhando com a vacinação, nós estamos caminhando para um certo controle da doença, né, do Covid. E assim, eu acho que o serviço, as escolas, os serviços de educação como um todo, eles foram muito penalizados, né? As crianças estão sem aulas presenciais desde março do ano passado. E aí a gente sabe que é muito complicado você ter a aula online para atingir todo esse público, né? A gente sabe que em escolas particulares existem alguns instrumentos, né? Os pais têm mais condições de ter uma internet boa, aparelhos bons, mas e as crianças da rede pública, que nem aparelho celular, que nem um computador tem, né? Então, eu acho que essas desigualdades, elas se aprofundaram mais, né? Muitas crianças em risco em casa. Sim. Então, riscos físicos, riscos de violência, né, psicológica, riscos alimentares. Basta pegar os dados. 90% dos casos de abuso sexual de criança e adolescente acontecem dentro de casa ou com parentes próximos. Aí falta um pouco de sensibilidade tanto do sindicato, dos professores, Ministério Público, Ministério da Educação, no sentido de entender que o dano pode ser maior longe da escola do que com uma escola funcionando. Não, e existe, assim, eu acho que é uma oportunidade de melhorias, né? Porque o que acontece? A gente sabe que as escolas públicas, né, tanto estaduais, quanto municipais, quanto federais, elas deixam muito a desejar nessa questão de estrutura física, de ventilação. Então, assim, os professores, muitos com grupos de risco, a gente, claro, tem que pensar nesse lado também, né? Mas eu acho que, assim, é uma ótima oportunidade de melhorias, tanto que a gente viu isso acontecer, né? Na maioria dos locais, essas adequações. E, assim, o que eu não entendo é por que educação ficou sempre fechado, né? E outras atividades com mais risco retornaram antes, né? Então é uma coisa que eu não consigo entender. Eu não consigo entender também o medo dos professores, pois são educadores, são pessoas que têm conhecimento, tá? Eu não consigo respeito, porém não entendo. Porque o organismo não é tão frágil assim. Nós vimos dentistas voltarem e o coronavírus ele é transmitido por saliva. Eu acho que dentista é o profissional de maior risco nessa história toda, mas até talvez só médicos em UTI que vão entubar, né, os fisioterapeutas, o pessoal da enfermagem de UTI, eu acho que o risco para eles é maior, mas a outra profissão seria dentistas, né? E eles retornaram. Assim, eu entendo o lado dos professores, né? Eu acho que a reivindicação deles de vacinação é muito justa, tanto que... Quem não quer ter segurança? Pois todo mundo quer, né? Mas eu acho a condução, tanto a nível federal, quanto estadual, quanto municipal, não só de Poços, mas privilegiou outros setores em detrimento da educação, né? Então eu acho que o momento nós estamos com um certo controle, a variante Delta é uma variante que nos traz bastante preocupação nesse momento, mas o número de casos ele regrediu bastante, né? Então eu acredito sim que é o momento de voltar às aulas, mantendo, né, todas as medidas, o uso. É muito importante o uso da máscara, eu falo que assim, a máscara é o X da questão, né? Máscara de tecido, evitar o uso, a máscara de tecido ela tem que ser trocada, ela tem que ser no mínimo de dupla camada, né? Então, manter o distanciamento, a higiene pessoal, a higiene do ambiente e o uso da máscara adequado e trocar também com a periodicidade adequada. E o que a gente viu em outros países, aí muitas vezes fala, mas não dá para comparar. Dá para comparar muita coisa, a gente foi aprendendo com a epidemia em outros países, né? Então, quando as coisas estavam começando, né, a piorar, o último a fechar foi a escola, né? E quando as coisas... E lá realmente foi lockdown. Nós não tivemos lockdown. O fechamento daqui foi uma coisa
né, completamente assim, muito... Foi um ato político. Não sei, aquela onda roxa deixou muita coisa aberta, as pessoas circulando. Era uma forma da gente tentar ganhar um tempo, né? Porque a gente estava com mais de 40 dias de UTIs lotadas e realmente pra gente, profissional da área de saúde, estava ficando muito complicado. Então foi uma forma de ganhar tempo enquanto não conseguia vacinar o restante, né, da população. Então, nos outros países foi assim. E quando retorna, primeiro que retorna à escola, né? E assim, eu acho que a gente tem que aproveitar agora esse retorno aos poucos, híbrido, dividindo turmas. A gente vê que as escolas estão com protocolos adequados, né? Mas salientando que a doença não está sob controle totalmente, que cada um individualmente precisa continuar se cuidando, né? Porque não adianta também uma escola ter uma estrutura, ter um protocolo, se as pessoas envolvidas, né? Funcionários, professores e alunos não seguirem as medidas. A gente clama um pouquinho, principalmente quem é pai, tá? Quem é pai não é para ficar livre do filho, igual nós vimos alguns profissionais da área de educação falar dessa maneira. Mas não é isso. Nós estamos vendo os danos que essas crianças estão sofrendo com o confinamento, porque são as mais prejudicadas. Não tem playground, não tem parquinho, não tem... Não tem ninguém que lute por elas, vamos dizer assim, não tem né? nada. Todas as áreas, os espaços de lazer das crianças em todos os lugares públicos e privados foram fechados, tá? E essas crianças morando em apartamento, sem interação, né? Total. Então crianças com quadro depressivo, com quadros de obesidade, dificuldade de aprendizado, dificuldade de fala, tiques nervosos, né? Com crise mesmo de ansiedade. E assim, muito complicado. E as crianças que os pais precisam trabalhar ficavam com vizinhos, né? Ficavam em escolinhas improvisadas. Então eu acho que a gente precisa ter uma seriedade, sim, de retornar com responsabilidade, com maturidade dos dois lados, né? Para poder seguir adiante, né? Precisa. E a educação ter o seu lugar, de que sim, serviço essencial. E muitas pessoas contam com o trabalho da educação, porque decidiram ter filho, porque estavam inseridos numa sociedade onde a escola estava presente e era um auxiliar para começar a trabalhar. E se não me engano, a história da escola surgiu junto com a Revolução Industrial Francesa, onde foi criado centros de educação para ensinar as crianças e prepará-las para o mercado de trabalho que estava mais exigente e os pais poderem trabalhar, e naquela época trabalhando até 15 horas por dia. Acho que a Revolução Industrial na Inglaterra, não foi? Exatamente. Então, é isso, eu acho que é um assunto que ainda causa polêmica, mas graças a Deus a vacinação está avançando, a maior parte dos professores já tomaram, acho que todos, né, já tomaram a primeira dose, logo vão estar tomando a segunda, vão estar se sentindo mais protegidos. E também as crianças, né, os adolescentes, a gente vai conseguir também, eu acho que no futuro próximo também a gente conseguir vaciná-los, né, e seguir, porque a gente precisa seguir. Né? A orientação dos professores, que eles trabalham com vidas, assim como os médicos, que também trabalham com vidas e nunca pararam, para que eles se sintam mais seguros, doutor, para trabalhar. Tem alguma orientação? É máscara, álcool em gel? Sim, a vacinação, a adequação do espaço, manter o distanciamento, salas de aula sempre com janelas abertas, né? Se o local tiver ar-condicionado, pode até ligar o ar-condicionado, mas deixar um fluxo de ar, nunca ficar em ambiente fechado, usar uma máscara de boa qualidade, né? A gente até orienta o uso da N95, que é uma máscara que ela é assim, o que a gente usa em hospital, né? E causa uma proteção maior, né? Então, quem faz uso do transporte público, profissionais da educação que vai de repente pegar o transporte público. Usem máscara N95 em transporte público, em locais fechados. Luva tem a necessidade? Não tem, porque luva, o que acontece? A gente acha que está protegido com a luva e se expõe mais. Quando você tá com a mão, toda hora a gente tá passando álcool gel. E não é adequado você passar álcool gel na luva, né? Então o uso de luvas ele não é recomendado, não deve ser incentivado. Uso de máscara NR95 para o transporte N95 para o transporte público, para locais fechados, como bancos, né? É a máscara mais indicada que a gente tem. Professores, avião também é um transporte público. Nós temos casos, a filha da doutora que estuda na Europa,
E quando ela vem para cá, ela tem que pegar quantas horas de voo? 10. 10 horas de voo, confinado, com um grupo de pessoas ali, e o avião vem lotado, assim como o transporte público convencional, o ônibus, o trem, o metrô, ele vem lotado. Não há espaçamento entre as cadeiras do avião, tá? Me decepcionei quando fui viajar, porque eu achei que ia ter. Não tem, tá? A única medida protetiva que o avião oferece é não dar aquele lanchinho, entendeu? Aí você vai ficar com fome, né? Isso. Mas enfim, N95. A N95, a máscara. Usar a máscara N95. E higienização das mãos. Que basta. Então assim, que é uma exposição maior, com o número de pessoas de todo lugar do mundo, de tudo quanto é variante, que um aeroporto, que um avião, e é só se proteger. Tá bom? Esse é o Tirando os Pontos, saúde sem papas na língua.